Oi pessoal, nesse vídeo a gente vai falar sobre o número de divisores de um número inteiro, tá? Mais precisamente a gente vai falar dos divisores positivos, né? Então a gente vai aprender a contar quantos divisores o número vai ter a partir da sua fatoração em números primos, tá? A gente vai usar isso fortemente, certo? Então, para começar esse vídeo aqui, a gente precisa lembrar de um dos teoremas que a gente viu num dos vídeos passados, tá? Que é esse aqui, ó. Então é o seguinte, se a gente tem o nosso número aqui, com essa fatoração bonitinha aqui em números primos, a gente sabe dizer como é a cara dos divisores desse número, né? Ó. Então se a gente tem a nossa fatoração aqui, todo divisor do nosso número, ele vai necessariamente precisar ter os mesmos fatores primos. O detalhe é que o expoente dos fatores primos do divisor que a gente vai obter, ele vai ser menor ou igual do que os expoentes que aparecem na fatoração do nosso número principal, tá? Então essa proposição é uma proposição, na verdade eu falei que era um teorema, mas é uma proposição, né? Então ela diz pra gente, né, quem são os divisores de um número que a gente tem a fatoração dele em números primos. É só a gente pegar os mesmos fatores primos e escolher os expoentes obedecendo essa regrinha aqui, né? Obviamente, só expoentes positivos, né? Maiores ou iguais que zero, aliás. E esses expoentes não podem ser maiores do que os expoentes que aparecem na fatoração do nosso número de escolha, né? O número que a gente quer ver quantos divisores ele tem, tá? Então vamos lá, vamos começar o nosso raciocínio aqui, considerando um inteiro positivo, tá? E essa aqui é a fatoração dele em números primos, certo? P1, P2 até PR são números primos aí, e A1, A2 até o AR são os expoentes aí que vão aparecer, tá bom? Ok, então de acordo com essa proposição, a gente sabe que os divisores positivos desse rapaz aqui, eles são escritos dessa forma aqui, né? Como produto de potências desses mesmos números primos aqui, onde os expoentes, obviamente, satisfazem isso aqui, tá? Beleza. Então, com isso, o que é que a gente tem? Uma vez que a gente sabe quem são esses fatores primos aqui, a gente consegue determinar completamente os divisores do nosso número, simplesmente olhando para os expoentes, tá? Por isso que aqui eu escrevi assim, o divisor positivo de n pode ser identificado, né? Aqui é para ser um O, pelos expoentes que aparecem nos fatores primos, né? Do divisor. Sei lá, se a gente chamar o divisor de D aqui, né? A gente vai olhar esses expoentes aí, tá? Então vamos ver aqui um exemplo, ó. Eu vou deixar aqui, porque às vezes eu fico subindo demais e não dá tempo vocês lerem, né? Então vamos lá, vamos analisar aqui os divisores positivos do 72. Aqui eu escrevi a fatoração do 72 em números primos, né? O 72 ele é 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado, tá? Então quem vão ser os divisores positivos do 72? A gente só precisa olhar para os valores de expoente que estão entre 0 e 3, se eu estiver falando do expoente do fator 2, e se eu estiver falando do fator 3, eu preciso olhar para os expoentes que estão entre 0 e 2. Então vamos lá, vamos começar aqui, ó. Aqui eu olhei todos os divisores onde o expoente do 2 é 0, tá? Note que eu fixei o expoente do 2 e eu olhei as possibilidades do expoente do fator 3, né? Então aqui eu tenho 3 elevado a 0, 3 elevado a 1 e 3 elevado a 2, tá? Aqui eu estou usando aquela proposição que diz que os divisores do meu número, né, são dessa forma, tá? Desde que eu tenha a fatoração dele em números primos, tá? Então aqui a gente obteve nossos primeiros divisores do 72, que é o 1, o 3 e o 9, né? Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Agora eu fixei o expoente 1 do fator 2 e variei novamente o expoente do fator 3. Então 3 elevado a 0, 3 elevado a 1 e 3 elevado a 2. Assim eu obtenho esses divisores aqui, tá? O 2, o 6 e o 18, certo? E note claramente que todos esses valores aqui que eu estou obtendo, realmente, eles dividem o 72, tá? E aí a gente segue, né? Note que aqui eu fixei expoente 2
no fator 2 e variei o expoente no fator 3, obtendo os divisores 4, 12 e 16, e depois fiz isso para o 3, né? Porque o expoente do 2 ele varia do 0 até o 3, já que o expoente do 2 aqui na fatoração do 72 é 3, né? Então, o expoente varia do 0 até o 3, tá? Esse 3 aqui é esse 3 aqui, tá bom? E esse 2 aqui que está aparecendo, né? É esse 2 aqui, tá ok? Então, assim, a gente conseguiu escrever todos os divisores positivos de 72, tá? E o que foi que a gente fez para encontrar todos esses divisores? A gente simplesmente variou os expoentes dos fatores primos do 0 até o 3 e do 0 até o 2. Ou seja, a gente sempre vai precisar fazer uma escolha, presta atenção nessa palavra, uma escolha do expoente. E as opções que nós temos disponíveis sempre vão do 0 até o expoente que aparece na fatoração do número que a gente quer calcular o número de divisores positivos, certo? Então tem esses detalhes, tá? Lembra que começa do 0, tá ok? Então esse exemplo ele é bastante instrutivo para a gente, né? Então aqui, só concluindo, a gente tem um total de 12 divisores, tá? Beleza. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode seguir esse princípio de contagem, né? Que princípio de contagem? Esse de que a gente entendeu que só precisa determinar os expoentes dos fatores primos. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai contar as possibilidades de escolha desses expoentes para concluir quantos divisores o nosso número vai ter, tá bom? Então aqui a gente vai começar a trabalhar com uma ideia mais abstrata, né? A gente pega um número aqui e a sua fatoração em números primos. E de acordo com esses princípios de contagem, a gente conclui que a quantidade de divisores positivos ela é dada pela seguinte fórmula, ó, certo? É só eu pegar os expoentes que tenho aqui e somar 1 a cada um deles e multiplicar todos esses valores, certo? Esse é um princípio de contagem, né? O princípio multiplicativo de contagem, tá? Por que a gente está fazendo assim? Porque para a gente determinar um divisor, a gente pega os mesmos fatores primos e a gente só escolhe os expoentes. Quantas opções eu tenho para escolher o primeiro expoente? Eu tenho essa quantidade de opções aqui. Por que eu tenho essa quantidade de opções? Porque eu tenho o 1, o 2, o 3 até o A1, só que além dessas eu também tenho a opção do 0, tá? Lembra que eu pedi para você prestar atenção no 0? Então, esse 1 que aparece somando aqui, ele aparece por conta da possibilidade da gente escolher o expoente 0, tá bom? Então, assim, a gente aprendeu a contar quantos divisores positivos um número tem a partir da sua fatoração em números primos, né? Por exemplo, se a gente voltar aqui para o 72, é só você pegar o 3 mais 1 e multiplicar pelo 2 mais 1, certo? Isso vai dar 4 vezes 3, que é 12, a resposta que nós encontramos, tá ok? Beleza, então, sabendo disso, agora que a gente aprendeu a contar quantos divisores positivos um número tem, aí tem mais uma coisinha bem cheirosinha aqui, né, pra gente aprender, ó, que é essa proposição aqui. Essa proposição aqui, note que ela fala de um caso bem especial, tá? Aqui a gente começa com dois inteiros positivos e a gente olha para o caso em que o MDC entre esses inteiros positivos é 1. Ou seja, se o MDC deles é 1, eles não têm fator em comum. Ou seja, se eu olhar para a fatoração em números primos dos dois, não vai aparecer nenhum fator em comum, tá ok? E aí, olha só o que essa proposição me dá. Ela diz que a quantidade, ó, lembrando que eu não falei, mas a gente está usando essa notação aqui para denotar a quantidade de divisores do número n, certo? E essa proposição aqui diz para a gente que a quantidade de divisores do produto entre esses dois rapazes é igual ao produto das quantidades de divisores aí, né, calculando o produto aí entre essas duas quantidades, tá? Eu me enrolei aqui na frase, mas beleza. Então, acredito que ficou claro aí, né? Por exemplo,
Não vou fazer um exemplo agora não, talvez, vamos pensar no exemplo, 36, por exemplo. O 36, ele é 9 vezes 4. A quantidade de divisores do 36 vai ser igual à quantidade de divisores do 9 vezes a quantidade de divisores do 4, tá? E isso, eu estou podendo dizer isso porque eu tenho certeza que o MDC entre esses dois rapazes aqui é 1, certo? Eles são primos entre si, né? Tá bom. Então, vamos ver uma demonstração dessa proposição, tá ok? Então, vamos lá. Aqui a gente considera uma fatoração para o m e uma fatoração para o n. Note que aqui eu já estou usando essa hipótese, porque eu escolhi letras distintas aqui, né, para os fatores primos de m e de n, tá? Só para deixar claro aqui, estou falando para você que eu já estou considerando todos esses fatores primos aqui distintos, certo? Não tem nenhum fator primo repetido que está aqui e aqui ao mesmo tempo, tá bom? Então isso é muito bom, por quê? Porque sabendo disso, eu já sei qual é a fatoração em números primos do produto entre esses caras, né? Daqui a pouco a gente vai usar isso. Mas vamos lá, da fórmula que a gente acabou de descobrir, a gente sabe que o m ele tem essa quantidade de divisores, né? O número de divisores de m é igual a esse número aqui, né? Eu peguei os expoentes aqui da fatoração do m e apliquei naquela fórmula. E aqui eu fiz a mesma coisa para o meu número n, certo? Agora eu vou ver o que acontece com o produto de m e n, né? E como eu havia falado antes, como eu sei que os fatores primos são distintos, então a fatoração de m vezes n fica bem bonitinha, ó, tá? De modo que a gente pode aplicar direto aquela fórmula que a gente descobriu e aí a gente conclui que a quantidade de divisores de m vezes n é simplesmente você pegar, somar 1 nesses expoentes e multiplicar tudo, né? Certo? Mas note, tá bem claro aqui, né, que esse pedaço aqui é o quê? É exatamente isso aqui. E esse pedaço aqui é exatamente isso aqui, tá? Então, essa condição aqui, ela salva demais a nossa vida, certo? Então, aqui fica bem claro que a quantidade de divisores de m vezes n é igual à quantidade de divisores de m vezes a quantidade de divisores de n, tá ok? E isso conclui a demonstração da nossa proposição. Ou seja, o que você tem que lembrar? Que se os números são primos entre si, então acontece essa coisa aqui que é maravilhosa, tá? E aí você pode se perguntar, ok, mas se isso aqui não acontecer, né? Se os caras não forem primos entre si, será que eu tenho alguma coisa interessante? Então aqui a gente se pergunta, o que acontece se um dos fatores primos que aparecem lá nas fatorações de m e de n forem iguais, o que acontece, né? Então vamos lá, vamos supor aqui, só por exemplo, que o Q1 é igual ao P1, certo? Eu estou supondo isso aqui só para a gente ver o que acontece, tá? Beleza, então quando a gente olha para m vezes n, aparece esse rapazinho aqui, né? Ó, note que aqui eu repeti a fatoração do m e a fatoração do n, né? Só que no lugar de colocar esse rapazinho bem aqui, eu simplesmente peguei esses dois e juntei de modo que eu somei os expoentes, né? Produto de potência com mesma base, repete a base e soma o expoente, tá? E aí é essa expressão que a gente obtém, tá? Tá claro aqui que a gente não pode dizer que isso aqui é verdade, tá? Porque para calcular o número de divisores desse rapaz aqui, a gente tem que pegar esses expoentes aqui, somar 1 e multiplicar tudo. E se a gente fizer isso, a gente vai ver que não dá o mesmo resultado, tá? Mas enfim, acontece isso aqui, a gente consegue contar o número de divisores, só não vai valer aquela fórmula, tá? Então, não fique achando que você só pode usar, que aquela fórmula só vai ser boa para você se acontecer isso aqui, tá? Não, essa fórmula aqui ela vai ser sempre interessante, mas no caso disso aqui acontecer, aí vale essa outra fórmula aqui, que é uma delícia, né? Mas enfim, se tiver algum fator em comum, você ainda consegue contar, tá bom? Então era isso, tá?
Aqui são os resultados, né? A quantidade de divisores de M e de N. E aqui abaixo a quantidade de divisores de M vezes N, né? Note que isso aqui claramente não é o produto desse rapaz com esse rapaz, né? Esse fator aqui, ele não vai, tá? Ele não aparece em canto nenhum aqui, certo? Tampouco isso aqui vezes isso aqui não é igual a isso aqui, tá? Em geral. Então, aquela fórmula da proposição realmente não vale, tá? Mas, enfim, a gente consegue analisar o que acontece, tá? Então, é isso que eu tinha para falar para vocês, tá, gente? Se você gostou desse vídeo aí, deixa o like, tá? Se inscreve no canal. Se você está estudando teoria dos números ou estruturas algébricas ou outra coisa que eu vinha a fazer no futuro aí, tá? Muito obrigado aí pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo.